Olá e bom dia a todos e sejam bem-vindos ao episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, o vosso podcast de futebol da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, aqui como sempre estão o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Lídia, o Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Olá Rui. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos estão a ouvir. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Em semana de apresentação do novo treinador do Futebol Clube do Porto e das decisões no Mundial de Clubes, Portugal respira, mas pouco, no europeu feminino que está a decorrer na Suíça. E é mesmo por aí que eu propunha que começássemos. Estamos a gravar poucas horas depois do empate entre Portugal e Itália, um empate muito festejado, até porque apareceu já no final do jogo por Diana Gomes, mas a verdade é que a missão da Seleção Nacional para pela primeira vez passar da fase de grupos de uma grande competição é bastante espinhosa e pressupõe ganhar a Bélgica e meter uma velinha para que Espanha também marque muitos contra a Itália na última jornada. A verdade é que só perto do gol italiano, aos 70 minutos, é que se viu uma equipa portuguesa mais competitiva. Tomás, começo por ti. Portugal voltou a um sistema em que se sente mais confortável, apertou a Itália nos últimos minutos, mas fica a pergunta que é, por que não no jogo todo, depois de uma primeira parte em que, mais uma vez, não sei se concordas, a equipa de Francisco Neto revelou muita dificuldade em encadear o jogo. A menos que algum milagre aconteça na última jornada, é pouco, enfim, positiva a passagem de Portugal por este europeu, e estou a basear-me obviamente nos dois primeiros jogos, e eu até acharia admissível que se perdesse quer contra a Espanha, e aí mais do que normal seria quase inevitável, mas até contra a Itália, se fosse o caso. O que já é mais complicado de aceitar nesta fase da Seleção Nacional é que haja tanta dificuldade para elaborar jogadas com princípio, meio e fim, para ter um caminho natural de chegada à baliza das adversárias. Há duas coisas positivas do jogo contra a Itália. A primeira coisa é a resiliência, o espírito de determinação naquela ponta final para ir atrás do empate, e aí acho que Portugal tem de facto algum mérito, também aproveitando um certo relaxamento, ou enfim, uma tentativa de proteção do resultado por parte da Itália. E deste jogo fica também o regresso de Kika Nazaré, que muda logo o jogo de Portugal pela forma como mantém a calma com bola, procura envolver a equipa, e isto é muito importante, porque o jogo de Portugal habitualmente, seja contra a Espanha e a espaços neste encontro contra a Itália, é puramente individual. Atacar é chegar rápido à frente, seja como for, e no primeiro jogo até tivemos a Diana Silva e a Jéssica Silva a jogar em simultâneo, sendo que a Diana Silva muitas vezes está a jogar a 60 ou 70 metros da baliza com uma avançada de ligação, e ter a Diana Silva para jogar a esta distância da baliza e ainda por cima com a missão de lançar os ataques, torna praticamente inviável que se chegue à baliza do adversário. Depois, essa estratégia de jogar com as linhas mais baixas e até tentar surpreender no contra-ataque podia ser prática e até beneficiar as melhores jogadoras de Portugal. Mas partimos do princípio que a Jéssica Silva e a Diana Silva, mas sobretudo a Jéssica Silva, ainda é a melhor jogadora de Portugal, quando na verdade aquilo que se tem visto é uma extrema dificuldade de ser minimamente produtiva nas conduções de bola que vai tendo, e um certo, não sei se irei a ser justo com a palavra, mas um certo malabarismo que procura sempre é uma espécie de globetrotter. E neste momento Portugal precisa de competência, seriedade, não precisa de alguém que se ache maior do que a própria equipa. E nesse sentido, as melhores ocasiões de Portugal surgiram já na ponta final contra a Itália, e tivemos cerca de 135 minutos de praticamente ausência de remates à baliza e de jogadas de perigo, mas na segunda parte contra a Itália, efetivamente aconteceram essas jogadas de perigo, quase todas de bola parada ou na sequência de bola parada. Foi assim com o golo da Diana Silva, um grande cruzamento da Kika Nazaré, e depois com algumas trocas difíceis de explicar por parte do Francisco Neto, mas na tal sequência do pontapé de canto, a Diana Gomes estava ainda na frente e conseguiu marcar aquela jogada. A própria Kika Nazaré ficou muito surpreendida com aquela substituição. Eu não sei, obviamente,
a condição física da jogadora depois de uma longa paragem, mas quem sai ao minuto 83, não sei se não poderia jogar os 10 minutos que faltariam, até porque estava a ser claramente a principal simplificadora dos ataques de Portugal até então. Por isso foi um pontinho que foi mais alcançado na crença do que em qualquer outra coisa, e até pareceu haver quase a vontade de segurar o empate em vez de tentar a vitória, que aí sim mudaria. A Itália acaba por cima. A Itália acaba em cima. Há ali um cruzamento, creio que da própria Diana Gomes, um cruzamento de remate que quase terminava na baliza de Itália, mas foi isso. Houve logo a tentação de voltar à linha de 5 para se fechar, isto já com a Fátima Pinto tendo jogado como ponta de lança na ponta final. Viu-se o Francisco Neto até a pedir à Carol Costa para chutar a bola para a frente, quando ainda faltavam 7, 8, 9 minutos para o final do jogo. Portanto, o plano coletivo é muito curto. Portugal já pede muito mais do que isso nesta altura, e também um aproveitamento de certas jogadoras que não existem. Antes de passar a bola ao Rui, foi um belíssimo jogo da Patrícia Moraes, desde logo que tem uma grande defesa num cruzamento que podia ter dado, creio que já era o 2-1 para a Itália, mas, e embora eu seja um grande defensor da interação com os adeptos, mas festejar, e aquilo é festejar praticamente um empate contra a Itália que deixa Portugal em muito maus lençóis, não sei se é a melhor valorização para esta equipa e para o trajeto que tem feito. Rui, pegando um bocadinho também no que o Tomás disse, receias que haja uma queda de competitividade de Portugal numa altura em que já somos uma seleção, Portugal já é uma seleção que está na sua terceira participação consecutiva num europeu, que esteve no último Mundial. Veja aqui uma queda e uma quebra de competitividade. Vejo, e essa quebra parece-me notória, tendo em conta que as jogadoras vão envelhecendo e já há jogadoras que sentem o peso da idade que têm. E sobretudo, tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, há um Portugal com Kika Nazaré e há outro Portugal sem Kika Nazaré, e são completamente distintos. Mas aquilo que me parece, e é importante dizê-lo, eu não ficava chateado se Portugal tivesse perdido o jogo com a Itália. A mim custa mais é que Portugal festeje um empate diante da Itália, como se uma vitória se tratasse, sendo que a condição de Portugal para prosseguir no Campeonato da Europa, ou seja, chegar à próxima fase da competição, é muito diminuta. Ou seja, pode acontecer que a Espanha, muito provavelmente com segundas linhas, vença a Itália, até vença por 2 ou 3 golos, mas temos também pensar que ao mesmo tempo nós temos que ganhar por 3-0 à Bélgica, e a Bélgica ainda veio à Madeira há pouco tempo ganhar por 3-0, mas esse é um resultado que nós temos que retificar. Ou seja, Portugal tem mais do que argumentos para vencer a equipa belga, tal como fez na primeira volta da Liga das Nações, quando foi ganhar à Bélgica 1-0. Agora, fica uma ideia de um jogo muito pobre diante da Espanha. Eu creio que o 5-0 final acaba por ser lisonjeiro para a seleção nacional. Creio que era um resultado que até se poderia justificar ao intervalo. Creio que aquela estrutura em 3-5-2 não produz qualquer efeito. Poderia produzir ainda algum efeito se fosse um 3-4-1-2 com a Kika a jogar como média de ligação com as duas atacantes, mas a verdade é que, tal como o Tomás disse, foram 135 minutos num futebol absolutamente soporífero por parte da seleção nacional. Ou seja, com bola, Portugal roçou o desastroso, com perdas de bola na primeira fase de construção, em zonas mais avançadas, e a necessidade, quase a obrigação, sobretudo no jogo diante da Itália, de Kika Nazaré baixar e vir jogar praticamente como uma médio centro, médio interior, para poder encarar o jogo de frente e procurar melhorar a forma de ligar. Mas a verdade é que nem isso foi conseguido. Isto porquê? Porque, tal como o Tomás disse, Portugal abusa do passe na profundidade, principalmente em direção à Diana Silva, e sobretudo com defesas que estejam minimamente atentas, como é o caso principalmente da Espanha, que junta a isso competência, e da própria Itália. E convém referir que não faz muito sentido Portugal festejar frente a uma seleção que, tal como Portugal, caiu nas duas primeiras fases, nos 2 últimos europeus, na primeira fase da competição, e é isso que é mais estranho. Mas sobretudo dizer que a primeira parte da seleção nacional é bastante negativa. A mudança de estrutura para o 4-4-2 em losango, que no fundo é a estrutura que estas jogadoras estão mais habituadas ao longo do tempo. Houve a tal cultura nos últimos tempos para o 3-4-1-2 ou 3-5-2, mas creio que o 4-4-2 deu mais conforto a esta seleção, ou seja, percebeu-se que não havia necessidade de utilizar a quinta defesa, e esse papel estava a ser desempenhado pela Fátima Pinto, que nem sequer é defesa, mas faz mais sentido ter a Fátima Pinto como médio defensivo do meu ponto de vista, tal como a Tatiana
e aí já tenho mais dúvidas, a titularidade de Andrea Norton face a Andrea Jacinto, creio que não se compreende muito bem, mas a verdade é que Portugal na primeira parte foi tremendamente errático a nível do passe, falhou passes consecutivamente, não conseguiu chegar às zonas de finalização. As coisas foram melhorando ligeiramente na segunda parte, porque me parece que no início da segunda parte a Itália entrou bastante quebrada e Portugal teve aí capacidade para ter um bocadinho mais de bola, mas foram sobretudo as alterações, a entrada da Catarina Amado para a lateral esquerda, que deu claramente outra profundidade e outra qualidade de passe ao corredor esquerdo que a Joana Marchão até aí não tinha dado. A própria Jéssica Silva introduziu, se quiseres, mais energia do ponto de vista ofensivo que a Ana Capeta, que já estava bastante desgastada, mas tal como Tomás disse, por mais qualidade técnica que tenha, e a qualidade técnica da Jéssica Silva é invejável, a tomada de decisão falha imenso porque é muito egoísta e esse aspecto é determinante. E repara, Rui, é um exemplo que pode ser feito, e neste caso a própria Espanha está em competição. A Espanha não passa o jogo nos toques de calcanhares, porque simplificar, agilizar é o melhor que aquela equipa pode e sabe que tem de fazer para surpreender as adversárias. Claro que sim. E de facto, quanto mais complicado, pior é o caminho, isso verifica perfeitamente. São sem dúvida muitos adornos por parte da Jéssica Silva, é um futebol exatamente oposto ao da Diana Silva, da Ana Capeta ou mesmo da Telma Encarnação, que introduziu algo novo a partir do momento também que entrou, e as entradas quer da Dolores, quer da Telma Encarnação, apesar de não fazerem aparentemente sentido, porque foi o retirar da Kika Nazaré em campo, e quem faz 81, 82 minutos faz claramente 92, 93 minutos, por isso mesmo é que ela perguntou ao professor, sou eu mesmo que vou sair, ou da própria Diana Silva, sobretudo na sequência do lance em que Portugal tinha conseguido o empate, num lance em que a Diana Silva estava fora de jogo por alguns centímetros, não fez muito sentido aquela substituição, só que, tal como Tomás disse, aquilo que sobra, principalmente da exibição da seleção portuguesa, é o facto das jogadoras terem lutado até o último segundo e terem procurado cair de pé, mas a partir do momento em que Portugal sofre 1-0, não houve uma melhoria substancial da qualidade de jogo, bem pelo contrário, houve sim uma crença inabalável que era possível chegar lá. E essa crença inabalável, com a Itália completamente subjugada, tinha feito com que Portugal, após 1-1, pudesse insistir e pudesse ter criado mais oportunidades. Mas não, a principal preocupação de Francisco Neto, e creio que foi a preocupação ao longo de todo o jogo, era levar este jogo para um empate. Foi conseguido. Podia ter havido quer um golo de Portugal, quer 1 ou 2 de Itália na fase de acréscimos, mas a verdade é que foi arriscar demasiado, foi, do meu ponto de vista, festejar demasiado, tendo em conta que o jogo com a Bélgica é obviamente para ganhar, mas nós não nos podemos esquecer que perdemos com a Bélgica em abril por 3-0 em casa, um jogo que foi disputado na Madeira, e que não podemos continuar a dar primeiras partes às equipas adversárias e só acordarmos para o jogo quando as coisas estão mais difíceis, ou seja, quando estamos em situação de desvantagem ou de grande desvantagem, como aconteceu diante da Espanha. E além disso, Rui, na teoria seria mais fácil vencer a Itália por 2-1 do que um eventual 3 ou 4-0 contra a Bélgica. E isso não veio do banco, essa mensagem não veio claramente do banco. Eu senti que houve algumas jogadoras que procuraram passar essa mensagem dentro de campo entre elas, e por isso Portugal também assumiu ações de risco, e é importante também salientar que, por exemplo, o golo sofrido é na sequência de um lance em que Portugal pela primeira vez coloca 4 ou 5 jogadoras em zona de finalização. E há muito mérito de quem marcou, portanto não é um erro coletivo ou individual vistoso, longe disso. Não, longe disso, mas a verdade é que Portugal, para reagir, foi na base da crença, na base da raça, com jogadoras em posições trocadas. Não faz muito sentido que a Fátima Pinto ao longo do jogo seja média defensiva, que é a posição claramente dela, depois avançada centro e depois ainda acaba a defesa central. É tudo muito confuso, são decisões muito confusas e que, do meu ponto de vista, e indo logo ao encontro da tua pergunta inicial, há sem dúvida um degradar da qualidade de jogo de Portugal. Eu volto a frisar, Portugal, do meu ponto de vista, preparou muitíssimo bem o Mundial da categoria e colocou-nos num patamar que me parece neste momento irrealístico, independentemente de haver hipóteses de passar à próxima fase, mas parecem muito poucas, e tal como Tomás disse, e concordo em absoluto, era mais fácil fazer o segundo golo diante de uma Itália que caiu completamente com o golo sofrido, com 1-1,
e que foi Portugal que permitiu à Itália crescer e entrar com bola no meio-campo ofensivo naquela parte final em que recuamos demasiado as linhas, do que estar à espera de um conjunto de resultados que seja favorável a Portugal. Ainda assim, espero obviamente que Portugal ganhe, que se for preciso, nem preciso que a Espanha ganhe por mais de 1-0, que seja esse o resultado, e que Portugal vença por 5-0 a Bélgica, mas parece-me muito complicado, e mesmo um resultado muito gordo da Espanha contra a Itália também não me parece que vá surgir, porque acredito que a Espanha vai fazer rotação, o que não implica que a Espanha seja amplamente superior à Itália, mesmo jogando com segundas linhas, mas sobretudo Portugal vai ter uma tarefa difícil para vencer, e a jogar como está a jogar, terá que aumentar substancialmente a qualidade do jogo com bola para conseguir bater a Bélgica e bater com alguma robustez no resultado. Tomás, com a Bélgica não há muito a fazer. É assumir o jogo, entrar para ganhar, obviamente. Que jogadoras tu vês como essenciais no 11 de Portugal para, lá está, a seleção nacional ser esta equipa impositiva que está obrigada a ser no último duelo? Há duas jogadoras que eu estranho que tenham pouco protagonismo, de uma forma geral. Falo da Andreia Jacinto no meio campo, é claramente a jogadora mais cerebral para pensar a construção, e esse é um grave problema de Portugal, até porque as centrais por vezes também têm algumas dificuldades nesse sentido. E também a Telma Encarnação, eu penso que ela não estivesse em perfeitas condições para iniciar a competição, mas acho que estando disponível é uma avançada essencial no jogo de Portugal, mas não seja pela diferença para as restantes, e tenho insistido nesta tecla. É muito difícil ter futebol ofensivo, empurrar o adversário, quando as avançadas são a Jéssica Silva e a Diana Silva em simultâneo. Eu admito que uma delas possa jogar, e até impertrivelmente, para o Francisco Neto, mas pelo menos que haja uma Telma Encarnação para ter um jogo um pouco mais elaborado, não deixando de ter a agressividade e a facilidade de remate e a verticalidade, também tem, mas oferece algo mais, oferece outra variedade ao ataque de Portugal. E depois o ideal também seria que a Kika Nazaré pudesse jogar um pouco mais à frente na criação e não ter de andar a comer o meio campo todo, entre aspas. Daí a importância da Andreia Jacinto. Exatamente. Porque a Fátima Pinto é uma boa jogadora, e uma jogadora que também traz muita competitividade, mas não é essencialmente uma jogadora de muita qualidade no passe. Não é uma médio que permita uma ligação muito estruturada na zona central, e por isso reforço a estranheza de que a Andreia Jacinto não seja tão importante quanto poderia ser nesta seleção. Voltando ao primeiro raciocínio, eu não espero outra coisa que não seja uma despedida de Portugal com ambição e com um futebol de melhor qualidade, seja eliminado ou não seja eliminado. Claro. De qualquer forma, independentemente do resultado desse jogo, eu acho que não pode haver quase um passar de pano ao que acontece nas duas primeiras jornadas, porque se Portugal for eliminado até vencendo a Bélgica, imaginemos este cenário, o que leva à eliminação não é o jogo com a Bélgica, são os dois primeiros jogos, em que se calhar podia ter sido feito algo melhor, e é preciso olhar para o bolo todo nesse sentido. O que é que não foi feito que podia ter sido feito de forma diferente? Houve a competência necessária e a ambição necessária para que Portugal apresentasse a melhor versão possível neste europeu, e é esta análise global que tem de ser feita, e depois sejam tiradas as devidas consequências. Rui, não sei se também se querias falar um bocadinho de como é que achas, como é que Portugal se pode apresentar. Manteria a estrutura em 4-4-2 em losango, creio que não faz sentido alterar. Não sei qual é a disponibilidade da Lúcia Alves, se ela não foi utilizada nos dois primeiros jogos, creio que terá alguma indisponibilidade do ponto de vista físico, pode ser que expulsão injusta da Ana Borges, diga-se. Sem dúvida, na zona central, importante, seria expulsa. Como é óbvio, mas parece-me que neste momento as duas melhores laterais e que poderão oferecer mais à seleção portuguesa são a Lúcia Alves e a Catarina Amado. Creio que faz sentido que sejam titulares. Na dupla de centrais, do meu ponto de vista, não dá para mexer, mas concordo com o Tomás. Quando é preciso verticalizar o jogo, há alguma dificuldade, principalmente neste nível competitivo. No Campeonato Nacional, principalmente a Carol não tem este tipo de dificuldade, a Diana Gomes, enquanto jogou no Sporting de Braga, também não tinha esta dificuldade, mas é um patamar completamente diferente. Percebo que a Fátima Pinto joga à frente da linha defensiva, mais por uma questão de equilíbrio do que
propriamente de desequilíbrio através do passe, não é que seguramente a sua principal característica. A Tatiana Pinto, para mim, é absolutamente indispensável por tudo aquilo que oferece e tem uma dimensão física. Quando falo em dimensão física, falo num sentido de disponibilidade física. E até de liderança da própria equipa. Completamente. É uma jogadora completamente fora da caixa, e reparem que os 2 remates que a Itália fez, para além do que deu a oportunidade que a Patrícia fez uma defesa monumental, foram cortados pela Tatiana Pinto dentro da área, ou seja, aos 90 minutos a Tatiana Pinto ainda tem condições para ir de área a área, e isso torna-te numa jogadora completamente diferenciada. Obviamente não percebo a titularidade da Andrea Norton, é uma jogadora que eu aprecio até particularmente, mas não me parece estar a atravessar um bom momento. Aliás, no Benfica nem sempre é titular, aliás, é mais vezes titular e perdoem-me se estiver equivocado, mas daquilo que eu vejo mais vezes jogar a Andrea Faria do que a Andrea Norton, mas acredito que a Andrea Jacinto será a melhor opção para jogar ali. A Kika, tal como o Tomás disse, é importantíssima para jogar no papel de 10, mas diante da Bélgica não vai ter que recuar, esperemos que não tenha que recuar tanto como recuou diante da Itália, porque é importante ali para estar na ligação com o último terço, e tal como o Tomás disse, defendo claramente a titularidade da Thelma Encarnação. É uma avançada que oferece claramente características diferentes naquela posição, é mais talhada para disputar bolas, para conseguir rematar à baliza, porque tem uma facilidade de enquadramento muito, muito grande, e para acompanhar, creio que das 3 avançadas que já jogaram, parece-me que a Diana Silva é aquela que oferece mais condições, ainda que me pareça que Portugal exagera muito na busca da Diana Silva na profundidade, e nem sempre é essa a melhor decisão a tomar. Esta semana jogam-se também as meias finais do Mundial de Clubes. A final é no domingo, recordo. Pouco estranhamente, diria. Há 3 equipas europeias nas meias finais, uma brasileira, o Fluminense. Creio que nada disto é muito surpreendente. Daqui a algumas horas teremos o Fluminense-Chelsea na quarta-feira. Talvez o que poderia ser uma final antecipada entre os 2 últimos campeões da Europa, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Rui, sobre este jogo, esta última meia-final, o PSG-Real Madrid, para lá de se calhar serem as 2 equipas que têm mostrado mais fortes neste torneio, há também esse picante do reencontro entre Kylian Mbappé e o PSG. Paris Saint-Germain, exatamente. Não, há logo um pormenor que me parece importante, que é mais do que a falta do Lucas Hernández, é do Pacho como defesa central na equipa do Paris Saint-Germain, mas são 2 baixas no setor defensivo. Enquanto do lado do Real Madrid há claramente a baixa do Huijsen, que também penso que é claramente uma mais-valia no plantel da equipa do Real Madrid, e sem grande dificuldade vai se impor como titular. Em relação ao jogo, eu creio que a equipa do Paris Saint-Germain tem favoritismo, mas será sempre uma situação difícil, porque a equipa do Real Madrid está a crescer do meu ponto de vista com Xabi Alonso. Reparemos ainda que ele ainda não utilizou o Vinícius e o Mbappé em simultâneo. Tem apostado, e do meu ponto de vista bem, em Gonzalo Garcia, tem sido um dos jogadores mais interessantes que temos visto ao longo deste Mundial de Clubes, mas junto aqui a criatividade que ele permite ao Arda Güler ter, e o Arda Güler está a ser um jogador, do meu ponto de vista, essencial na elaboração de jogadas por parte do Real Madrid. Veremos como é que a equipa do Real Madrid recompõe o setor defensivo. Possivelmente a Asensio será titular, creio que não dá minimamente a mesma fiabilidade que o Huijsen dá, mesmo sendo o Huijsen um reforço, mas aquilo que me parece é que, olhando para as 2 equipas, mesmo sabendo que o Paris Saint-Germain não tem tanto conhecimento em relação àquilo que o Real Madrid está a fazer em termos de preparação, mas o Paris Saint-Germain e o Luís Henrique estão a ser extremamente inteligentes a fazer uma pré-época, dando também férias aos jogadores durante este período. E isso parece-me importante, que é treinar de manhã, à tarde e à noite tens a tolerância para poder fazer aquilo que queres. E creio que isso está a surtir efeito. Veremos como é que a equipa do Paris Saint-Germain vai recompor a defesa. Acredito que o Beraldo pode ser o colega do Marquinhos no centro da defesa. Em termos de laterais, creio que não há grandes dúvidas que o Hakimi e o Nuno Mendes vão jogar na zona vão ser os laterais, com o Nuno Mendes a ficar menos projetado e o Hakimi a ser um elemento essencial em termos de ligação entre criação e finalização. E depois será uma equipa muito próxima daquela que venceu a Liga dos Campeões, ou seja, vai ter no meio campo muito possivelmente o Vitinha
com o João Neves e com o Fabián Ruiz, e no ataque tenho mais algumas dúvidas, que Kvaratskhelia obviamente será titular, mas acredito que Barcola e possivelmente Doué, tendo aquele papel de avançado livre, poderão ser elementos claramente desequilibradores, mas ainda há Dembélé, que também pode ser um jogador-chave, sabendo que é um jogador muito talhado para este tipo de jogo e até pode fazer o papel de falso 9, libertando um bocadinho mais o Doué e ser um tridente ofensivo bastante contundente e que é capaz de criar desequilíbrios numa última linha do Real Madrid, que me parece para já o setor que precisa de mais afinamento, se quiseres, por parte do Xabi Alonso, sendo que o Courtois, por exemplo, no jogo anterior foi absolutamente determinante para a equipa do Real Madrid seguir em frente, diante de um Borussia Dortmund que me deixa muitas dúvidas mesmo em relação à próxima temporada. Tomás, acho que não tens aí contigo a tua bola de cristal, mas ia-te perguntar se achas que é desta meia final que estamos a falar que vai sair o vencedor deste Mundial de Clubes. Acho muito difícil que não seja assim, e não excluo o Fluminense de uma possível surpresa. Provavelmente quando nos estiverem a ouvir, ou muitas Isso pessoas mesmo, está a ocorrer. já terão esse resultado à vista, e portanto é um raciocínio que não se aplica, mas o Fluminense tem feito um bom trajeto, mas assente na organização defensiva, acima de tudo, com o Tiago Silva em nível colossal, também o Fábio, guarda-redes, vai fazer 45 anos, mais velho da competição no futebol mundial, exatamente. Verdade. Mas apesar de alguma qualidade, sobretudo do Arias, que é um grandíssimo jogador, o Fluminense já está ali a bater no teto, e o Chelsea é uma equipa que ainda não provou ter capacidade para jogar taco a taco com as principais equipas. Tem aqui uma oportunidade, caso consiga apurar-se para a final, mas PSG e Real Madrid estão claramente uns patamares acima. O PSG não tem apresentado o nível exibicional que vimos durante muito tempo na Champions, e é perfeitamente normal que assim seja. De qualquer forma, o Dembélé está a regressar. A equipa pode perder alguma segurança defensiva sem o Pacho, que é de facto um central sem dúvida, já está entre os melhores da atualidade, e o próprio Vitinha não vem de um grande jogo contra o Bayern, com uma marcação mais apertada do Kimmich. Vamos ver como será essa marcação feita por Xabi Alonso, mas com jogadores como Désiré Doué e Kvaratskhelia é muito difícil que o PSG não marque ao Real Madrid, até com a baixa do Haaland, que é um jogador não só importante defensivamente, mas também a atacar. Aliás, é uma das caras novas do Real Madrid e já tem um estatuto intocável na equipa de Xabi Alonso, que independentemente do resultado já venceu neste Mundial de Clubes, e venceu porque o trabalho tem sido bem feito. A equipa está a melhorar em aspectos cruciais, nomeadamente na organização defensiva, seja quando baixa mais as linhas, seja quando tenta pressionar um pouco mais alto, ou faz de forma continuada. Isso também é normal que assim seja, até pelas circunstâncias da temporada, fase final, muito calor nos jogos. Portanto, Xabi Alonso irá passo a passo. Destacaria nesse sentido também o Tchouaméni, que é um jogador que pode fazer de central, mas com presença no meio campo defensivo, e isso permite também que haja mudanças na estrutura de ataque, e não só, também na pressão, que são a marca do trabalho de Xabi Alonso. Já desde o Bayer Leverkusen, a equipa pode jogar com um sistema de 5, mas também um 4-4-2 ou até um 4-3-3 mais assimétrico, como também já aconteceu com o Valverde a jogar da direita para dentro. Portanto, é uma equipa que vai ser camaleónica, embora tenha sempre objetivos bem presentes no jogo, vai ser uma equipa camaleónica. E depois há duas grandes vitórias do treinador. A primeira é a colocação do Arda Güler à la Modric, digamos assim, isto é, como um pensador de jogo que depois também pode aproximar-se das zonas de criação, e o Arda Güler pedia esse protagonismo no plantel merengue. Vamos ver se isto implica ou não na chegada de outro médio, porque o Real Madrid supostamente pretendia outro médio, mas talvez isto mude um pouco os planos. Uma equipa que também já sabe aproveitar os dois alas, com características diferentes, o Fran Garcia mais explosivo e o Alexander-Arnold com movimentos alternados, ora por fora, ora por dentro, qualidade tremenda no cruzamento. E o outro destaque individual é sem dúvida o Gonzalo Garcia, que também acaba por aproveitar a ausência de Mbappé, e é um avançado que se liga muito bem. Joga fora da área, com muita inteligência nos movimentos em apoio, mas também tem instinto dentro da área, e acima de tudo já ganhou esse lugar no plantel. Coloca-se um ponto de interrogação, porque o Real Madrid, ou Xabi Alonso neste caso, não teve de lidar com o presente envenenado de ter de atuar com Mbappé e Vinícius. Já não vou ao Rodrigo, que à partida vai sair do clube, mas com Mbappé e Vinícius as coisas são forçosamente diferentes, e na meia-final
já se verá se vai por aí ou se mantém a confiança em Gonçalo Garcia. As meias finais disputam-se terça e quarta-feira, a final no domingo, como já tinha dito. Vamos agora regressar para dentro de portas, para Portugal. No início desta semana tivemos a confirmação, já mais que sabida, que Francisco Farioli é o novo treinador do Futebol Clube do Porto. Foi já apresentado no Dragão. Tomás, a apresentação de Farioli foi curta, muito concisa, bastante mais do que as dos seus antecessores. O italiano não falou propriamente ainda muito de ideias ou de futebol, mais de atitude e mentalidade. Fizeram poucas perguntas em relação a isso. É verdade, foi mais de atitude e mentalidade. Isso mesmo. Achas que faltou esse cheirinho de futebol para também conhecermos um bocadinho mais o trabalho de Farioli e as ideias de Farioli? Faltou, sem dúvida. As perguntas foram muito no sentido da importância do desafio e da dificuldade do desafio, mas de facto soube pouco nesse sentido, no que já havia de mais particular no plantel do Porto, que pudesse ser melhorado ou não, a forma como havia o futebol português e as necessidades do Futebol Clube do Porto, mas pronto, deixaremos isso para outras alturas. Sendo que grande parte desta conferência de imprensa da apresentação sob uma déjà vu, sobretudo nas intervenções de André Vilas-Boas, que, na forma como apresenta e como descreve Farioli, em muitos momentos podíamos pensar que ainda estava a falar de Martin Anselmi, e de facto tem algumas parecenças, nem que seja por esta sensação de aparente frescura, treinadores jovens, metódicos, com um futebol, repito, aparentemente elaborado e de coragem, que depois não se verificou no caso de Martin Anselmi, mas de facto o André Vilas-Boas repete a fórmula, eu diria, com algumas diferenças, claramente, a nível de experiências acumuladas e até de algumas diferenças estilísticas, mas a fórmula repete-se um pouco. E comete um erro crasso, Tomás. Eu não sei se vais concordar comigo, estás à vontade para não concordar, mas ele lança o principal soundbite da tarde, do início da tarde da apresentação. A questão do mercado. Isso abafou completamente Farioli. Sim, não percebo minimamente a intenção de André Vilas-Boas com esse tipo de declarações, porque não é só esta declaração. O último ano tem sido marcado por várias declarações nesse sentido, seja a nível desportivo, seja a nível de construção de plantel. Neste caso, a gestão de expectativas não protege minimamente nem o próprio Vilas-Boas, nem o treinador, que está a iniciar um trabalho. Aliás, eu posso estar enganado, se estiver depois retifico obviamente esta posição, mas não há nunca a indicação de um projeto para ser construído com algum critério, com alguma lógica. Transmite-se uma sensação quase de imediatismo, de obrigatoriedade de vencer, e isto é perfeitamente desagradável para um novo treinador. E atenção com isto, não quer dizer que o Porto não esteja obviamente necessitado de vencer, é claríssimo que está, claro, mas sim. Colocar esta responsabilidade tão imediata no treinador que chega, com um plantel que está completamente desfalcado e necessitado de muitas coisas, e é muito complicado, por mais que Vilas-Boas até faça um excelente mercado, e o Porto neste caso, transformar o plantel de tal ordem que o Porto seja já uma grande equipa para os próximos meses, com um novo treinador. Acho que é possível que tenha um impacto imediato diferente na comparação com Martin Anselmi, mas esta ânsia de dar quase a novidade e a mudança podem jogar contra Farioli neste caso, e Vilas-Boas não pode eternamente repetir esta estratégia, porque cada vez mais estará vinculado a este tipo de declarações e ao tipo de escolhas que vai fazendo. Rui, além de já falaste sobre isto e introduziste o tema, aliás. Sim, perguntar se é necessário aqui um bocadinho mais parcimónia no discurso. Não, mas repara que muito justamente, porque é a verdadeira frase que importa na apresentação, infelizmente, digo eu, porque acho que a estrela da apresentação é o treinador e eram as frases do treinador que mais me interessavam. Também achei que a conferência de imprensa de Farioli foi demasiado curta quando comparada com a de Martin Anselmi e a de Vítor Bruno. Foram feitas muito menos perguntas e creio que Farioli tinha muito para falar e provavelmente, digo eu, provavelmente não, com certeza, não iria fazer promessas que depois não consegue cumprir, como foi o caso do Martin Anselmi, mas creio que o André Vilas-Boas é certo, do meu ponto de vista, bem
não colocou nenhuma fasquia em termos de títulos, pelo menos para já, ainda bem. É um treinador para 2 anos e é bom que ele perceba que é um treinador para 2 anos, não é para ganhar amanhã. O trabalho do Futebol Clube do Porto em termos de pré-temporada vai ter menos de um mês até à partida inicial do campeonato, a menos que haja aqui algum golpe em que o futebol português também é muito pródigo, que é algum atraso de algum jogo, que eu acho que justificava, digo desde já. Aliás, acho que a Supertaça joga-se numa data surreal e que o início do campeonato podia ser bem protelado por uma semana, e a Supertaça por uma semana e 2 dias ou 3, porque também não me parece fazer grande sentido que se jogue uma Supertaça numa quinta-feira à noite. Mas aí deixem-me dizer, a responsabilidade é do Benfica. O Benfica sabia que ia ao Mundial de Clubes, sabia perfeitamente que poderia até chegar longe no Mundial de Clubes. E não só, o jogo é mais cedo também porque o Benfica irá iniciar a performance na Europa. Como é óbvio, e esse ponto acaba por ser importante, mas o Benfica podia ter protelado a questão da Supertaça, porque a verdade é que pediu agora um novo adiamento que o Sporting não aceitou, e o Sporting tem inteiro a justiça no seu juízo, porque o Benfica na altura aceitou a data e, do meu ponto de vista, não devia ter aceitado e devia ter começar a temporada com o jogo da Liga dos Campeões, mesmo havendo riscos em relação a isso, mas pelo menos teria mais uma semana para preparar esse jogo da Liga dos Campeões. Agora, em relação à apresentação do Farioli, obviamente falou pouco daquilo em que ele é mais forte, que é falar de futebol. Havia uma mensagem que era importante passar, que era a questão do ADN Porto, que faltou na temporada passada, e houve, quer na apresentação, quer no próprio vídeo, pré-apresentação, esse passar da mensagem, mas a verdade é que o ADN Porto, o Somos Porto, nem sempre surtiu o efeito. A verdade é que Sérgio Conceição trouxe de novo esse ideário que vem muito do tempo de José Maria Pedroto, mas se olharmos para as equipas que tiveram sucesso, a própria equipa do José Maria Pedroto, mas falando depois de Artur Jorge, de Mourinho e de André Vilas-Boas, que tiveram sucesso internacional, ou mesmo no caso de Vítor Pereira, um duplo sucesso nacional tremendo, nenhuma dessas equipas era feita com essa questão de sermos muito mais fortes nos duelos do que os outros, sermos muito mais agressivos do que os outros. Não, eram equipas com qualidade técnica absolutamente notável, e foi isso que distinguiu essas equipas e esses Futebol Clube do Porto, sendo que Vilas-Boas, do meu ponto de vista, teve a equipa mais recheada de talento, o 11 mais recheado de talento. A equipa do Futebol Clube do Porto de 87, do Artur Jorge, tinha jogadores geniais que eram capazes de fazer a diferença, e um conjunto de jogadores laboriosos, mas todos dotados tecnicamente, que conseguiam fazer isso. Mourinho talvez tenha tido dos 3 a tarefa mais hercúlea, mas acabou por saber construir uma equipa em redor da sua ideia, e algo que funcionou muito também, e sobretudo com a diferença que era capaz de colocar do ponto de vista técnico e do ponto de vista da tomada de decisão, e sobretudo da operacionalização da ideia através do treino, passando esse transporte depois para o jogo. Portanto, houve muitas questões que ficaram por fazer a Farioli. Farioli teria muito que dizer, até da própria influência filosófica no seu trabalho, no seu ideário como treinador. Foi curta a experiência, e lamento, mas percebo perfeitamente que a Tribuna Expresso, que o Record, que a Bola e o Jogo tenham feito a capa com aquele que foi o soundbite do início da tarde de ontem. Foi claramente dizer que o Futebol Clube do Porto estava preparado para fazer o maior investimento de sempre. Creio que isso não ajuda ninguém, creio que era uma declaração perfeitamente desnecessária. Entendo em parte porque é que André Vilas-Boas o fez, porque está claramente preocupado com uma possível oposição que vá aparecendo caso os resultados continuem a não aparecer, mas eu creio que devia ter mais, e acredito que tem, muita convicção em Farioli, para ser Farioli o treinador que nos próximos 2 anos vai conseguir levar o Futebol Clube do Porto a sucessos. Mas uma coisa é certa, e isso não tenho grandes dúvidas, o Futebol Clube do Porto vai passar a jogar muitíssimo mais do que jogava com o Martin Anselmi. Acima de tudo, Rui, depois desta primeira temporada, em que, no meu entendimento, não só falou demasiadas vezes, como colocou muitas vezes os treinadores em posições difíceis de gerir. Sem dúvida. Deveria até de comunicar. Sim, exatamente. Deveria ter alguma cautela extra. Até sem porque as coisas não estão a correr, até agora, como imaginaria ou como desejaria, e por isso
essa cautela extra seria benéfica para todos os envolvidos. Em relação ao ADN Porto, que é um tema que já abordámos aqui, o próprio André Vilas-Boas também falou disso, e até em relação à contratação do Lúcio Gonzalez para a equipa técnica do Francesco Farioli, neste caso não é fazer com que a mentalidade seja um escape à falta de futebol, não é por aí, é complementar o lado da mentalidade sem dúvida, e da representatividade dos adeptos, ou seja, fazer com que os adeptos gostem daquilo que estão a ver, mas com um futebol de controle, de superioridade, de volume de ocasiões, e utilizei esta expressão aqui na primeira vez em que falámos de Francesco Farioli. Sem dúvida. É conjugar, não é deixar cair o futebol bonito, vou utilizar esta expressão mais genérica, em função de uma suposta mentalidade que vai ganhar jogos por si só, porque já se percebeu que também não funciona assim muitas vezes. E é só para terminar o tema Farioli, perguntar aos dois, Tomás e Rui, dos 1000 trabalhos que Farioli tem pela frente, qual é aquele mais urgente neste início de pré-época do Futebol Clube do Porto? Eu acho que o mais urgente neste momento é a definição do plantel, é saber com quem é que não conta e procurar, através do mercado, dispensar esses jogadores sem dar a ideia que há uma dispensa, porque se a ideia do Futebol Clube do Porto é transferir, não pode colocar os jogadores a trabalhar à parte, porque isso vai desvalorizá-los e o Futebol Clube do Porto precisa de fazer dinheiro, mas sobretudo perceber qual é o plantel com que vai contar, quais são os reforços em que o Futebol Clube do Porto vai atacar. Já se percebeu que Zubizarreta já esteve mais fora do que está hoje, mas provavelmente vai deixar de estar dentro como está hoje, porque já não está tão dentro como estava, mas há um aspecto que me parece muito importante, e quer eu, quer o Tomás, já falamos sobre ele, até o ano passado, quando fomos instados a comentar a aquisição do Zubizarreta por parte do André Vilas-Boas. É que se percebe perfeitamente que o Zubizarreta é um diretor desportivo que conhece bem o primeiro mercado, sabe como chegar ao primeiro mercado, só que tem dificuldades do ponto de vista financeiro para concretizar as excelentes opções que o Futebol Clube do Porto vem apresentando, sendo, acredito eu, claramente verdadeiras, os alvos do Futebol Clube do Porto. E esse tem sido o grande dilema da equipa do Futebol Clube do Porto ao longo do último ano em termos de mercado. É que o Futebol Clube do Porto aponta claramente aos alvos certos, mas não consegue chegar a eles. E essa é a grande dificuldade, é conseguir trabalhar num segundo e num terceiro mercado. Creio que tem condições para isso, porque repara, uma das coisas mais estranhas que eu tenho visto, e que não parte obviamente de Farioli, é que de repente todos os jogadores do Ajax se interessam ao Futebol Clube do Porto, mesmo aqueles que não interessam, mas e para mim é tudo absolutamente falso, mas sobretudo quando se fala de um jogador como o Kenneth Taylor, estamos a falar de um jogador que vale 30 ou 40 milhões de euros, e isto parece uma impossibilidade total. E era preciso o jogador querer vir, ainda óbvio, também não me parece que seja verdade. Para além disso, acho obviamente que isto são estas notícias de mercado que vão alimentando programas de televisão. É apenas e só isso. Deixa-me lembrar a época passada. O Vítor Bruno estava a trabalhar um futebol de apoios curtos, com muita gente por dentro, certíssimo, em que o Porto até procurava pouco a profundidade, nem tinha grande profundidade no jogo e por isso alguma dificuldade para chegar à baliza. E de repente o Porto passa a jogar um futebol quase oposto, em que vive de correria e da procura de SAMU e das acelerações. Isto em coisa de um mês, mais ou menos. Ou seja, o primeiro mês foi aquilo que tu disseste, o primeiro mês, se fizeres os 2 primeiros meses, porque teve a pré-época, e depois de repente aparecem os reforços, aparece SAMU e o jogo de futebol do Porto muda totalmente. No fundo o Vítor Bruno não teve pré-época, era aí que eu queria chegar. É isso. Portanto, mesmo. É muito importante que André Vilas-Boas, nesta promessa de investimento no plantel, não entregue os reforços a 31 de agosto, porque isso vai dificultar muito a vida a Francesco Farioli na forma como estará a preparar o Porto para os desafios da temporada. Depois, há muita coisa para arrumar, mas eu diria que para o Porto ser competitivo não pode defender tão mal como defendeu nos últimos meses, porque e nem sou apologista daquela frase quase clichê que as defesas é que ganham os campeonatos. Não. Às vezes é e outras vezes não é. Outras vezes não. Há para tudo. Portanto, é uma questão de competitividade e de competência no momento do jogo, de organização, e o Porto não teve essa competência, e, como se vê até pelos registros de Farioli, é um momento do jogo em que pode acrescentar bastante e solidificar comportamentos do Futebol Clube do Porto. Depois há outro ponto forte que eu vejo na comparação com o Martin Anselmi, e é a balança do jogador. É um treinador já com alguma cotação,
e trabalhar com Farioli pode ser interessante para muitos jogadores. Verdade. Não necessariamente para aqueles jogadores da primeira prateleira, e o Rui estava a falar disso, mas para outros jogadores que veem no italiano uma forma de valorização também, e por consequência, uma ida para o Futebol Clube do Porto. Agora é tudo muito incógnito, diria, nesta altura, seja em termos de possibilidades do modelo de jogo, seja em termos de definição do plantel, e vai ser tudo um bocadinho em contrarrelógio, quer para o presidente, quer para o treinador. Para terminar, vamos dar um saltinho à Gold Cup, ou permitam-me, à Copa Ouro, com o México a repetir a vitória de há 2 anos, agora frente aos Estados Unidos. Tomás, querias deixar uma nota sobre esta final? Lanço-te este... E aposto que sobre um jogador. E lanço-te este tema que a aposta dos Estados Unidos em Pochettino está a demorar também um bocadinho a dar frutos. Se os adeptos de futebol nos Estados Unidos, generalizando obviamente, já não têm às vezes o máximo entusiasmo com o soccer, o que será agora depois deste trabalho de Pochettino nos primeiros tempos enquanto selecionador dos Estados Unidos, porque está a correr tudo muito mal a Pochettino na antecâmara do Mundial de 2026, e esta prova também se segue nesse enquadramento, com preparação dos Estados Unidos para a prova que vão organizar, com uma ligeira desculpa, é que desta vez muitos dos principais jogadores estavam ausentes. E Verdade. Essa desculpa serviu para que houvesse 2 jogadores em claro destaque. O Malik Tillman, que não é uma figura secundária, atenção, eu acho que pode chegar ao Mundial até, se calhar, como o principal jogador dos Estados Unidos. Diz-se que está fechado com o Bayer Leverkusen para a nova temporada, para ser treinado por Erik ten Hag. E outro jogador que... Seria uma excelente notícia para os dois, diga-se. Sim, tem muito potencial até para ser um dos melhores jogadores da Bundesliga, eu diria. Concordo inteiramente. E depois o Diego Luna, que é um pequeno Verdade. Maradona, e mesmo de aparência parece Maradona, enfim, com as devidas distâncias, claro, mas é um jogador baixinho, que dá a ideia até de não ter a melhor forma física, mas depois joga muito bem com os 2 pés, tem um drible curto de altíssima qualidade, muito espontâneo no remate, acabou por ser uma das figuras dos Estados Unidos nesta competição, e acho que também pode ter, de alguma forma, lugar na convocatória para o próximo Mundial. Melhor está o México, porque o Javier Aguirre parece-me um ótimo selecionador. É, digamos, aquele selecionador de gestão de balneário, de proximidade com o grupo, que até, sei lá, dança com os jogadores, por exemplo, estou a dar um mero exemplo, e depois tem elementos da equipa técnica que se preocupam mais com a metodologia e com o treino, enquanto o Javier Aguirre faz esse trabalho mais espiritual, se quisermos. E o México é um Scolari à moda do México. É um bocadinho por aí, por aí. Mas, à parte disso, o México está em crescimento e eu acho que pode fazer, mais uma vez, boa figura no Mundial, até pelo fator casa. Deixa-me dizer, que o adjunto não é o Mortosa. Não é. O Rafa Marques está também na seleção do México, um antigo central do Barcelona. Mas na seleção, propriamente dita, há um talento a aparecer que já não víamos há vários anos. E, em particular, no jovem Gilberto Mora, de 16 anos, e por mais que vejamos jogadores jovens a aparecer, não é muito comum um jogador de 16 anos ser titular da Seleção Nacional. E ainda mais ser um dos melhores jogadores da Seleção Nacional. É o mais jovem de sempre a ganhar um título sénior por seleções. Exatamente, com 16 anos apenas, joga no Tijuana, do México, ou Tijuana se preferirem, vai seguramente ficar pouco tempo no México. Vamos ver qual é o passo de carreira que vai dar. Isso também é importante, até porque a transição dos jogadores mexicanos para a Europa nem sempre é muito fácil, e isso será decisivo no percurso do Gilberto Mora. É um médio ofensivo, jogou como interior direito, mas é um médio ofensivo de origem, que tem muita mobilidade nas costas do avançado, joga muito bem com os 2 pés, é muito rápido a pensar e executar, não tem medo de atirar à baliza, por isso destaca-se essa personalidade num contexto de futebol de alto nível, porque, enfim, estamos a falar de uma final pela Seleção Nacional neste caso, mas de outros jogos de altíssimo nível em que o Gilberto Mora nunca se esconde. E é verdade, também falámos, sei lá, do Giovanni dos Santos ou do Diego Lainez mais recentemente, que até passou pelo Sporting de Braga, mas acho que o Gilberto Mora tem tudo para ser o melhor jogador mexicano dos últimos 30 anos ou coisa parecida, e há alguns jogadores do México que têm carreira na Europa de muita qualidade, o Chicharito ou o Raúl Jiménez, que não só fez uma bela final, como ainda marcou um grande golo para homenagear o Diogo Jota, ainda vai ao Mundial seguramente com um estatuto importante. Mas o México tem o Gilberto Mora, tem o Elias Montiel, que fez um belíssimo Mundial ao serviço do Pachuca,
tem o Obed Vargas, que também esteve no Mundial pelos Seattle Sounders, todos jogadores muito jovens. Tem o e Marcelo, que não estiveram nesta competição, para quem não sabe. E que não estiveram, exatamente. Tem o Marcelo Ruiz, que é um médio do Toluca, com muita qualidade no passe e que pode entrar nesta orquestra de Javier Aguirre. E depois tem outros bons jogadores que não são necessariamente de topo, mas que têm muita qualidade dentro do contexto do futebol mexicano. Estou a falar do Alexis Vega. O Alexis Vega é muito importante no futebol mexicano, joga no Toluca também, que venceu, e aliás fica essa nota para a distinção a Paulinho como melhor jogador da competição. Mas o México nesta altura tem muito mais soluções do que, por exemplo, no último Mundial, desde logo com toda esta gente jovem que vai aparecendo, à cabeça o Gilberto Mora. E convido-vos já agora, já que estamos a falar de Gilberto Mora, para já outro Mora, não é? Parece que o apelido de Mora é apelido de craque. Esperemos é que nunca joguem na mesma equipa. É verdade. Bem, nunca se sabe, a nível de clubes, nunca se sabe. Mas convido-vos já agora, vamos ter na Tribuna Expresso um textinho sobre Gilberto Mora, também para conhecerem melhor este novo craque. E assim fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do João Luís Amorim. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam desse lado e até à próxima. Até à próxima. Obrigado, um abraço. Grande abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.